Olá, tudo bem? Há menos de um mês à frente do Ministério da Saúde, Nelson Teich pede exoneração. Esse é um dos principais destaques do Dose de Notícias desta sexta-feira, que vai trazer também sobre a decisão do ministro Celso de Mello em relação àquela divulgação na íntegra ou parcial do vídeo ministerial que deve sair na próxima segunda-feira. E ainda, na segunda-feira também, começam a ser feitos os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 pela Caixa Econômica Federal. São só alguns dos assuntos de hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no meu canal. Vamos ao resumo? Há menos de um mês à frente do Ministério da Saúde, Nelson Teich pediu exoneração do cargo. Lembrando que ainda essa semana aqui no Dose de Notícias, eu te falei sobre divergências que ele tinha com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. Num rápido pronunciamento hoje à tarde, o ex-ministro agradeceu ao governo por ter permitido ele estar à frente do Ministério da Saúde ao longo dessas semanas. Disse que deixou pronto um plano de trabalho para ajudar estados e municípios no enfrentamento à Covid-19 e disse que decidiu sair. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deve decidir na próxima segunda-feira sobre a divulgação parcial ou completa daquele vídeo de reunião ministerial no inquérito que investiga uma suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Ontem à noite, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram a intenção, a vontade ao ministro de que só trechos desse vídeo relacionados à investigação viessem a público. Em um documento enviado ao Supremo, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, destacou duas falas do presidente. Nesse primeiro trecho, o Bolsonaro cobra mais informações da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, e das Forças Armadas, o que desmente a própria fala do presidente essa semana. Não sei se você vai se lembrar, mas eu trouxe também aqui no Dose de Notícias que ele tinha falado a jornalistas que não chegou a mencionar em nenhum momento as palavras Polícia Federal e Superintendência. Se lembra? Pois é. E diante dessa falta de acesso a essas informações, como foi falado pelo presidente, ele justificou, abre aspas, por isso vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade. Nesse segundo trecho, destacado pela Advocacia Geral da União, lembrando que são trechos daquela reunião ministerial que foram destacados conforme as conversas foram sendo feitas ao longo daquela reunião, o presidente manifestou a intenção de trocar gente, abre aspas de novo, da segurança nossa no Rio de Janeiro. E disse que não ia esperar que a família ou amigos fossem prejudicados para trocar quem tivesse na ponta da linha da segurança, ou que fosse o chefe dessa pessoa que estivesse lá na ponta, ou se fosse necessário também, e inclusive, o próprio ministro. A Advocacia Geral da União, ainda nesse documento em que destacou esses trechos para o Supremo Tribunal Federal, ressaltou que nessa segunda parte destacada, o presidente não mencionou em nenhum momento as palavras superintendente, nem diretor-geral e nem Polícia Federal. Já a defesa do ex-ministro Sérgio Moro pede que esse vídeo venha a público na íntegra, porque se as pessoas forem levar em consideração só esses trechos citados pela Advocacia Geral da União, pode haver prejuízo no entendimento do contexto daquela reunião ministerial gravada. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem à noite que vai começar a pagar a segunda parcela tão esperada do auxílio emergencial de R$ 600 já na próxima semana. O calendário desse segundo pagamento, ou dessa segunda parcela desse benefício, começa na segunda-feira mesmo, dia 18, e termina só no dia 13 de junho. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou ainda
que algumas pessoas que ainda não receberam a primeira parcela estão num lote que vai ser pago na madrugada deste sábado, de sexta agora para sábado. E falando aí nesse auxílio emergencial de R$600, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, essa sanção foi publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira, a ampliação de algumas categorias que vão passar a receber esse auxílio de R$600 que não estavam previstas aí para receber esse benefício na primeira lei que foi aprovada para autorizar o pagamento desse auxílio. De acordo com as modificações feitas pelos senadores, de acordo com as inclusões de categorias feitas pelos senadores, onde foi aprovado por último esse novo projeto de lei, o presidente autorizou nessa sanção que mães com menos de 18 anos passem a receber esse auxílio de R$600, mas vetou algumas categorias que estavam previstas para também receber esse benefício conforme esse projeto aprovado no Senado, que são pais solteiros, que segundo os senadores, eles incluíram aí um direito de eles receberem o dobro desse benefício, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou esse direito e vetou ainda também a inclusão de outras categorias que não estão inscritas no cadastro único do governo federal. A Covid-19 continua avançando pelo país, lembrando que no ranking dos estados brasileiros com mais casos confirmados da doença, a gente tem em primeiro lugar São Paulo, em segundo lugar Ceará, só um adendo, São Paulo na última terça-feira, nessa semana, ultrapassou 4.000 mortes pelo novo coronavírus. Em segundo lugar, retomando o raciocínio, Ceará, sendo que 65% dos casos da doença estão concentrados em Fortaleza e em terceiro lugar no ranking, Rio de Janeiro. Nós já ultrapassamos nessa sexta-feira os 212 mil casos confirmados da doença e mais de 14.400 mortes registradas. E mesmo com todo esse avanço do novo coronavírus por várias regiões do país, uma situação que está ficando cada vez mais crítica e muito longe, segundo especialistas, de um possível pico, não se sabe quando esse possível pico poderá chegar, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião virtual ontem com empresários de São Paulo, justamente para tratar sobre a flexibilização dessas medidas de isolamento social. Ele voltou a criticar o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, voltou a defender o isolamento vertical e também a criticar governadores que estão endurecendo medidas de isolamento para conter o avanço da doença. Essa posição do presidente de criticar o Rodrigo Maia, governadores e defender o isolamento menos rígido, todo mundo já esperava, não é a primeira vez que ele vem a público e fala isso. Imagina-se então internamente o quanto ele não deva defender isso, né? Mas o que surpreendeu nessa reunião virtual é que durante a participação dos empresários, do presidente, enfim, de quem estava naquela reunião, tinha alguém, um dos participantes, sendo filmado tomando banho tranquilamente à vista de todo mundo que quisesse ver, até que alguém pediu para parar a reunião para avisar esse participante que ele estava peladão sendo visto aí para quem quisesse ver. Sobre isso, inclusive, eu falo num vídeo, aqui eu vou te mostrar qual que é aqui no canal, que é sobre cuidados que a gente tem que ter ao se trabalhar em casa. O nome do vídeo é Home Office, Vantagens e Desvantagens, vale a pena você conferir. Apesar de todas essas turbulências políticas, o dólar não surpreendeu tanto nesse final da semana não, nessa sexta-feira. A cotação fechou o dia a R$ 5,83, nós tivemos uma alta muito maior ao longo dessa semana, o dólar chegou a R$ 5,90 no meio da semana, você deve se lembrar. A alta na semana foi de 1,7% e no ano de 45,5%. Já o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou essa sexta-feira em queda de 1,84%. Fim do resumo de hoje, aproveite a sua sexta-feira, seu fim de semana, mas não se esqueça, hein, antes de você sair de frente do seu celular ou do seu PC, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, com a sua família e se inscrever no meu canal para quem ainda não se inscreveu. Um beijo para você, até o próximo vídeo.